Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Do direito penal eleitoral. Meus amigos, primeiro ponto que eu acho que é de suma importância, que vocês têm que entender quando a gente fala sobre ações eleitorais, é essa divisão que eu vou colocar na tela aí para vocês. Olha só. Desculpa, não é essa não. Essa aqui. Pessoal, ações eleitorais. Nós temos ações de arguição de inelegibilidade e temos ações de combate aos ilícitos eleitorais. São duas modalidades de ações eleitorais. As ações de arguição de inelegibilidade são duas. Ação de impugnação do registro de candidatura e recurso contra a expedição do diploma. São duas ações que não têm por objetivo combater nenhum ilícito ocorrido dentro do processo eleitoral. O objetivo dessas ações eleitorais, qual é? É apontar, mostrar para a justiça eleitoral que determinado candidato ou determinada candidata não possui todas as condições de elegibilidade ou que incide sobre elas uma causa de inelegibilidade. Então, ações de arguição de inelegibilidade são duas. A IRC e o recurso contra a expedição do diploma. As outras são ações de combate aos ilícitos eleitorais. Essas sim, verdadeiramente têm o objetivo de quê? De combater ilícitos que ocorreram dentro do processo eleitoral. São várias ações de combate aos ilícitos eleitorais. Temos ação de investigação judicial eleitoral, representações por condutas vedadas, representação por captação ilícita de sufrágio, ação de impugnação do mandato eletivo e outras, tá? Nessa aula, nesse segundo bloco do curso aqui, segundo e último bloco aqui do curso sobre Direito, vamos falar sobre duas ações eleitorais e duas ações de combate aos ilícitos eleitorais. Que ações que a gente vai conversar? A ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, e a representação por captação ilícita de sufrágio. Escolher essas ações são ações muito comuns de serem cobradas em prova, muito recorrentes nas provas e que combatem fatos gravíssimos que ocorrem dentro do processo eleitoral. Então, é sobre isso que nós vamos conversar e no finalzinho desse bloco falaremos um pouquinho sobre a parte penal eleitoral. Tá certo? Meus amigos, vou voltar com a câmera aqui exclusivamente para mim, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a AIJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. A AIJE é o meio processual adequado para combater todo e qualquer abuso de poder que tenha interferência na normalidade, na lisura das eleições. Tá? Então, abuso de poder econômico é combatido por uma AIJE? Sim. Abuso de poder político é combatido por uma AIJE? Sim. Uso indevido dos meios de comunicação social são combatidos através de AIJE? Sim. A AIJE tem previsão no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, diz que qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente à Corregedoria Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico de autoridade ou utilização indevida dos meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Aí depois vem um rito que deve ser observado em todas as ações de investigação judicial eleitoral. Tá? Meus amigos, o próprio artigo 22 já deixa claro quem são os 4 legitimados para a propositura dessa ação eleitoral. Partido político, coligação, candidato e Ministério Público. Certo? Muito bem. Tá? Como eu falei para vocês, essa ação eleitoral ela combate abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação social, todas as vezes que isso tem uma interferência na normalidade do pleito. E aí, pessoal, tem um ponto importante, uma discussão jurisprudencial e também doutrinária que aconteceu pouco tempo atrás relativa ao abuso do poder religioso. Isso pode ser cobrado na prova de vocês. Por quê? Já há um tempo uma certa discussão, principalmente na doutrina, no Tribunal Superior Eleitoral, se o abuso do poder religioso, a utilização da fé
pode constituir uma hipótese, uma categoria autônoma de abuso de poder. E, em julgamento de 18 de agosto de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que não pode. Vou botar o acórdão aqui na tela para vocês. Vejam só, o TSE reafirma a jurisprudência de poder sobre abuso de poder religioso. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial eleitoral, julgou prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Eleitoral e rejeitou proposta de fixação de tese de possibilidade de exame de abuso de poder jurídico à autoridade religiosa em ações de AGE, tá? Sugerido pelo Edson Fachin. Então, foi num julgamento de um caso concreto, o ministro Edson Fachin, relator, tá? Entendeu, como na parte sublinhada aí, que a ingerência das entidades religiosas nos processos eleitorais deve ser observada com a devida atenção, considerando-se que as igrejas e seus dirigentes ostentam poder capaz de diminuir a liberdade do exercício do sufrágio e debilitar o equilíbrio entre as chances das forças em disputa. Essa foi a manifestação do ministro Edson Fachin, que sugeriu uma alteração de jurisprudência, né, e que se fixasse a possibilidade de o abuso do poder religioso ser reconhecido como uma categoria autônoma de abuso de poder nas eleições. Mas a maioria do Tribunal Superior Eleitoral entendeu de forma diversa, manteve a jurisprudência anterior, no sentido de que o abuso de poder religioso não configura uma categoria autônoma, não configura uma categoria independente de abuso de poder. O que significa na prática, pessoal? Se houver só um abuso de poder religioso de uma autoridade religiosa, desvinculado de abuso de poder político ou abuso de poder econômico, não haverá o ilícito a ser combatido por AGE. Não poderá ser combatido através da ação de investigação judicial eleitoral. Tá? Não é abuso de poder nesses fins do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Agora, se o abuso do poder religioso estiver conexo, de alguma forma, ao abuso do poder político, ao abuso do poder econômico ou ao uso indevido dos meios de comunicação social, aí sim pode ser combatido através da ação de investigação judicial eleitoral. É abuso de poder, claro, se houver interferência na normalidade das eleições. Tranquilo, pessoal? Prosseguindo, vou voltar para a câmera para mim, que eu quero falar uma coisa importantíssima a respeito da AGE por abuso de poder. Gente, de acordo com a jurisprudência pacificada do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, a AGE só pode ser julgada procedente se houver prova da gravidade dos fatos. Os fatos têm que ser graves a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Isso é de fundamental importância. Tá? Aonde que está isso, Bruno? No artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64 de 90. Tá? Então, vou até ler aqui para vocês esse inciso, para vocês entenderem. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, ou seja, não se considera se aquele abuso tinha possibilidade de mudar o resultado da eleição. Pouco importa o vínculo desse abuso com a possibilidade de mudar efetivamente o resultado da eleição. Não é assim, não é sob esse aspecto que o abuso deve ser considerado, tá? Mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, o fato tem que ser grave. Grave a ponto de quê? De afetar a normalidade e legitimidade das eleições. E isso vai ser verificado a partir de quê? Da potencialidade de alterar o resultado da eleição? De forma alguma. Não, não e não. A gravidade vai ser apurada a partir das circunstâncias do caso concreto que o caracterizam. Tá bom, pessoal? Então, muito importante vocês entenderem isso. Para a AGE ser julgada procedente, o fato tem que ser grave, subjetivamente considerado, a ponto de afetar a lisura das eleições. Como eu falei para vocês, está lá no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Quem é que julga a AGE? Ora, vai seguir a regra da circunscrição. O que significa? Eleições para presidente da República, quem julga a AGE vai ser o Tribunal Superior Eleitoral. Eleições para deputado estadual, deputado federal, governador,
né, eleições estaduais e federais, quem julga vai ser o Tribunal Regional Eleitoral respectivo. E nas eleições municipais, quem julga é o juiz eleitoral. Agora, atenção, segundo o caput do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, tem que ter muita atenção. As demandas, as iniciais da AIGE, devem ser ajuizadas, no caso dos tribunais, TSE e TRE, perante as corregedorias. Serão as corregedorias, os corregedores, corregedor geral ou corregedor regional, conforme o caso, que serão responsáveis pela instrução da AIGE. E depois o julgamento vai ser feito pela Corte. Já no caso dos juízes eleitorais, eleições municipais, não tem mistério. O juiz eleitoral faz a função do corregedor, mas ele tem competência tanto para a instrução como para o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral. Vai fazer a instrução e o juiz eleitoral também vai ser responsável pelo julgamento. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Sobre a questão da legitimidade, é importante dizer que todos aqueles que contribuíram, todas as pessoas físicas que contribuíram para o abuso de poder durante o processo eleitoral devem figurar no polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral. Mas agora, em 2021, junho de 2021, o TSE tomou uma decisão importantíssima e eu vou botar na tela aí de vocês agora. Vejam só. O Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno de 2 ações de investigação judicial ao TRE do Distrito Federal para que abra as instruções processuais com o objetivo de apurar acusações de abuso de poder político. No julgamento, os ministros fixaram, por maioria de votos, a tese de não exigência de polo passivo necessário entre o candidato beneficiado e o agente público responsável pelo abuso de poder político. Ou seja, os ministros entenderam que não é necessária a inclusão obrigatória dos agentes responsáveis pela conduta ilícita como parte do processo. A tese deve ser aplicada a partir dos casos referentes à eleição de 2018. Gente, entendimento novíssimo, agora, de junho de 2021. E tem que ter muita atenção, porque esse já era o entendimento antes de 2016. Aí, em 2016, passaram a entender pela obrigatória inclusão dos agentes responsáveis pela conduta ilícita, não poderia entrar com a AIGE só contra os candidatos beneficiados, e agora voltou ao entendimento anterior a 2016, ou seja, não é necessária a inclusão obrigatória dos agentes responsáveis pela conduta ilícita como parte do processo. Você pode botar só o candidato beneficiado. Isso não vai importar na nulidade da ação e nem nada do tipo. Tá? Então, esse que eu mostrei agora é o último entendimento do TSE, julgamento de 10 de junho de 2021. Tranquilo? Beleza, pessoal, muita atenção para isso. Em caso de procedência, lembrando ainda na parte da legitimidade, que nas ações cassatórias, e a AIGE é uma ação cassatória, aplica-se a súmula 38 do Tribunal Superior Eleitoral. O que diz a súmula 38? Necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas chapas majoritárias. Então, nas eleições para governador, presidente e prefeito, entrou com a AIGE contra o titular, o vice tem que ser incluído. E no do Senado também, o suplente tem que ser incluído. Ok? Súmula 38 do Tribunal Superior Eleitoral. Julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral. Quais as sanções? Primeiro, cassação do registro ou diploma. Segundo, inelegibilidade. Então, tem 2 sanções possíveis para a ação de investigação judicial eleitoral. Cassação do registro ou diploma e inelegibilidade. Agora, toda procedência de uma AIGE vai gerar esse duplo sancionamento? Negativo. Resposta é não. Nem toda procedência de uma AIGE leva a esse duplo sancionamento. Tá? Somente se cogita da sanção de inelegibilidade quando houver prova da responsabilidade subjetiva do autor do abuso. Ao contrário, para aplicar a sanção de cassação do registro, basta a mera condição de beneficiário do ato. Tá? Vamos pensar. Eu sou titular de uma chapa para prefeito. O William é candidato, é candidato a vice-prefeito nessa minha chapa. Tá? Eu cometo um ato de abuso de poder econômico.
Ministério Público descobre, entra com uma ação de investigação judicial eleitoral contra a chapa, eu titular, William vice. Muito bem. Comprova-se o abuso de poder econômico que eu pratiquei. O William não praticou esse abuso de poder econômico, mas ele é meu vice. Tá no polo passivo? Tá. Súmula 38 do TSE. Muito bem. Juiz julgou procedente. Vai aplicar a cassação do registro diploma para mim? Claro que vai. Vai aplicar a cassação do registro diploma para o William? Claro que vai. Por quê? Porque o meu abuso, o abuso que eu pratiquei, beneficiou ele, que virou vice-prefeito. O abuso foi grave, a ponto de quebrar a normalidade das eleições, afetar a normalidade das eleições. Então, ele, como mero beneficiário do abuso, tem cassação do registro ou do diploma também. E a inelegibilidade? A inelegibilidade é só para quem praticou o abuso do poder. No caso do nosso exemplo, eu, abuso de poder econômico. O vice, que não praticou o abuso do poder econômico, ele não incide na sanção de inelegibilidade. E lembrando, pessoal, que a única ação eleitoral que tem inelegibilidade como sanção é a ação de investigação judicial eleitoral. Todas as outras ações eleitorais, inelegibilidade não é uma sanção. Elas podem até ser um efeito anexo, um efeito decorrente, um efeito secundário da procedência dessas ações. Mas não é uma sanção direta. O juiz, quando julga, por exemplo, uma captação ilícita de sufrágio, que é a próxima ação que a gente vai ver, ele não menciona a inelegibilidade. Quando ele julga, na sentença, ele não fala sobre isso. Mas a pessoa condenada por captação ilícita de sufrágio, por condutas vedadas, pode incidir na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha J da Lei Complementar 64 de 90. Tá bom, pessoal? Então, quais são as duas sanções da AGE? Cassação do registro ou diploma e inelegibilidade. Muito bem. Vou mostrar outro acórdão para vocês, outro acórdão recente e importante que vocês têm que ficar atentos, tá? Tá aqui. O encerramento do mandato eletivo não acarreta perda superveniente do interesse processual no âmbito da ação de investigação judicial, quando o ilícito eleitoral em discussão puder implicar também a declaração de inelegibilidade. Por quê, pessoal? Acabei de falar para vocês, são duas sanções, cassação do registro do diploma e inelegibilidade. Mas o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral anterior, qual era? Que quando encerrava o mandato, havia a perda superveniente do interesse de agir na AGE. Tá? Apesar desse entendimento, uma vez reconhecido o ilícito do abuso da sede da AGE, está aqui, a legislação também prevê, além da cassação do registro do diploma, de que é a sanção de inelegibilidade. E aí, nesse acórdão, um agravo regimental em recurso ordinário, aí de 4 de fevereiro de 2020, o ministro Edson Fachin sugeriu mudança na jurisprudência no que foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros. Vejam na parte grifada aí embaixo. Para reconhecer que, após o encerramento do mandato eletivo, subsiste o interesse processual do julgamento do recurso da AGE, quando o ilícito eleitoral em discussão puder implicar também reconhecimento da causa de inelegibilidade. Então, excelente esse acordo, excelente essa mudança de entendimento, veio para o bem, né, para moralizar a justiça eleitoral, e é um acordo que pode cair na prova de vocês aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? Prosseguindo, falamos sobre essa ação eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral. Quero conversar com vocês agora sobre outra ação eleitoral. Captação ilícita de sufrágio. Aonde que ela está prevista? Vou colocar na tela aí de vocês, para vocês enxergarem melhor. Ó, captação ilícita de sufrágio está aqui. Ressalvado o disposto no artigo 26, constitui captação ilícita de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR e cassação do registro de diploma, observado o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Pessoal,
que é importante? Vocês veem que no próprio caput do artigo 41A da Lei 9.504, que traz essa ação eleitoral, já tem diversas informações importantes, né? Já fala quais são os verbos típicos dessa ação civil eleitoral: doar, oferecer, prometer e entregar. Tem que ter a finalidade de obter o voto, porque se não tiver a finalidade de obter o voto, não vai ser captação ilícita de sufrágio. E tem um ponto aqui importantíssimo que ajuda, inclusive, a diferenciar essa ação da ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico. Que ponto é esse, gente? O lapso temporal. A captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A, só se caracterizará como tal se a doação, a oferta, a promessa ou a entrega da vantagem em troca do voto acontecer desde o pedido de registro de candidatura até a data da eleição. Então, o ilícito tem que acontecer dentro desse prazo. Se for fora desse prazo, pode caracterizar, eventualmente, outros ilícitos eleitorais, mas não a captação ilícita de sufrágio. Tem um lapso temporal específico para essa ação eleitoral, desde o pedido de registro de candidatura até a data da eleição. Ok? Muito importante. As sanções também estão no 41A. Quais são? Multa e cassação do registro de diploma. E essas sanções, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, são cumulativas. Em caso de procedência da representação por captação ilícita de sufrágio, tem que aplicar as duas, tanto a multa como a captação, como a cassação do registro de diploma. Gente, qual o bem jurídico tutelado por esta norma do artigo 41A? É a liberdade do voto do eleitor. Aqui, o objetivo não é proteger a lisura das eleições, a legalidade, a legitimidade, a normalidade do pleito. Aqui, o objetivo é tutelar a liberdade do voto do eleitor. E justamente por isso, basta que um eleitor tenha sido vítima de um fato como esse, basta que tenha havido a compra de um voto, a promessa, a doação ou a entrega de uma vantagem em troca do voto, para se poder julgar procedente essa ação eleitoral. Eu chego e falo para o eleitor: olha aqui, toma aqui R$50 para você votar em mim. Isso, por si só, uma conduta já é suficiente para a procedência dessa representação. Por quê? O bem jurídico tutelado aqui não é a gravidade das eleições, a normalidade das eleições, é a liberdade do voto do eleitor. E isso é uma diferença fundamental que vocês têm que ter e entender em relação à AGE, que a gente viu agora há pouco, por abuso de poder econômico. Certo? Muito bem. Quero chamar a atenção de vocês para alguns outros dispositivos relacionados a essa ação, representação por captação ilícita de sufrágio, que são importantíssimos. O 41A, parágrafo 1º, fala sobre a desnecessidade do pedido explícito do voto do eleitor para a caracterização da AGE, para a procedência dessa ação. O que significa? Desde que os legitimados consigam comprovar a negociação do voto, a intenção de mercancia do voto, o dolo específico de compra do voto, a partir das circunstâncias do caso concreto, pode-se julgar procedente essa representação aqui. Ok? Tranquilo, não tem mistério. E o 41A, parágrafo 2º, vai falando sobre a aplicação das mesmas sanções para a conduta do caput, ou seja, para a corrupção, vão ser aplicadas contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça contra a pessoa com o fim de obter o voto. Ou seja, também vai se aplicar multa e cassação do registro ou diploma nos termos do caput para quem praticar atos de violência ou grave ameaça para obter o voto do eleitor. É uma conduta aqui do 41A, parágrafo 2º, que é muito parecida com o crime de coação eleitoral previsto no artigo 301 do Código Eleitoral. Tá? Qual o prazo de ajuizamento dessa representação? Formalização do pedido de registro de candidatura até a data da diplomação. Né? Eu expliquei para vocês que a captação ilícita de sufrágio tem que acontecer, a conduta ilícita tem que acontecer do pedido de registro de candidatura até a data da eleição. Né? Mas qual é o prazo para a propositura da ação? O prazo inicial é o mesmo, pedido de registro de candidatura. E o prazo final é a diplomação. Ok? Esse é o prazo para o ajuizamento da ação, artigo 41A, parágrafo 3º.
Os legitimados para a propositura dessa ação são os mesmos de sempre: Ministério Público, coligação, partido político e candidato. E, só para finalizar essa ação eleitoral, para a gente falar um pouquinho sobre crime, quero lembrar que, muito embora a doutrina defenda que todo aquele que contribuiu para a captação ilícita de sufrágio deveria ficar no polo passivo dessa representação, o TSE tem uma interpretação restritiva e literal do artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Ou seja, o terceiro não candidato não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa representação. Somente candidato figura no polo passivo da representação por captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A. Pessoal, sobre crimes eleitorais, falamos sobre 2 ações eleitorais. Quero falar nesses últimos 5 minutinhos aqui sobre alguns aspectos importantes dos crimes eleitorais e eu quero chamar atenção primeiro para uma questão que toda hora é cobrada em prova preliminar. Pode ser falado sobre isso na prova preliminar do Ministério Público do Rio. Todas as ações penais eleitorais são públicas. Aonde que está isso, Bruno? Artigo 355 do Código Eleitoral. E eu digo mais, elas são públicas e são incondicionadas, não dependem de representação. Mesmo nos crimes contra a honra, a inicial acusatória deve ser protocolada, deve ser oferecida por quem? Pelo Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal. Então, vejam só, um crime de difamação eleitoral, por exemplo, né, um crime de difamação eleitoral, muito mais, entendeu o legislador, muito mais do que atingir a honra do candidato, esse crime, ele interfere na vontade, pode interferir na vontade do eleitor. E, consequentemente, atinge o princípio democrático. E justamente por isso veio o artigo 355, essa é a razão de vir o artigo 355 e falar, ó, todas as ações eleitorais são públicas. E são públicas e incondicionadas. Então não tem ação penal. Ah, crime contra a honra eleitoral, vou entrar com uma queixa-crime. Não pode. Tá? O que pode, e está previsto, quer dizer, já tem precedentes no TSE, em caso de inércia por parte do Ministério Público Eleitoral, admite-se a ação penal privada subsidiária da pública nos termos que está previsto, inclusive, pela Constituição Federal. Nem poderia não admitir, né? Mas, nesse caso, tem que se comprovar a inércia do Ministério Público Eleitoral. O TSE falou que, se comprovar a inércia, até pode ter a ação penal privada subsidiária da pública. Outras 2 questões importantes jurisprudenciais a respeito do direito penal eleitoral. Quero lembrar que, numa decisão importante, questão de ordem em ação penal 937, julgada em 3 de maio de 2018, o STF decidiu que apenas nos crimes praticados no cargo e em razão do cargo subsiste o foro por prerrogativa de função. Todos vocês já sabem disso, né? Isso se aplica para todos os crimes, não somente para os crimes eleitorais. Para ter foro por prerrogativa de função, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi que o crime tem que ser praticado no cargo e em razão do cargo. Isso acaba com foro por prerrogativa de função nos crimes eleitorais? Não, não acaba. Mas reduz significativamente. Se o prefeito vai lá e compra votos para sua reeleição com dinheiro próprio, obviamente, não vai ser crime que vai ser julgado pelo TRE. Não vai ser. Por quê? Porque, embora ele esteja no cargo, se ele está usando recursos próprios, não é em razão do cargo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que subsistiria o foro por prerrogativa de função. Por exemplo, o prefeito que usa recursos públicos para a compra de votos. Ele só tem acesso àquele recurso que é público pela condição de prefeito, em razão do cargo. Então, o prefeito candidato à reeleição, comprando votos, se utilizando para tanto de recursos públicos, que ele só tem acesso por ser chefe do Executivo Municipal, aí sim é um crime praticado no cargo e em razão do cargo, em que, em tese, subsistiria o foro por prerrogativa de função. Ponto muito importante. E outro ponto importantíssimo, tratando essa parte processual penal eleitoral, é a competência da justiça especializada, pessoal. Em caso de conexão entre crimes eleitorais e crimes comuns conexos a esses crimes eleitorais, o Supremo Tribunal Federal
no inquérito 4435, diz que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns que são conexos aos crimes eleitorais. Isso já estava também, claro, né, gente, no artigo 78.4 do CPP e no artigo 35, inciso 2º do Código Eleitoral, mas agora o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão. Só para finalizar nossa aula, quero mostrar aqui para vocês um acórdão interessante sobre o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, né? E o TSE decidido aqui, vou até tirar minha cara para vocês lerem melhor, que a declaração de bens inverídica apresentada à Justiça Eleitoral por meio do requerimento de registro de candidatura pode sim tipificar o crime de falsidade ideológica eleitoral. Gente, por que é importante isso? O entendimento anterior era que não poderia, né? Tinha uma tese equivocada de que essas declarações de bens se submeteriam a uma verificação ulterior, o que não acontece. O que não acontece, tá? Então, pode sim, houve essa mudança de entendimento em agosto de 2019, uma declaração de bens inverídica apresentada por ocasião do requerimento de registro de candidatura, quando o candidato mente em relação aos seus bens, pode se caracterizar sim o crime do artigo 350 do Código Eleitoral, crime de falsidade ideológica eleitoral, tá? Vocês vão ler o acórdão depois aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através do @Prof. Bruno Gaspar. Meus amigos do Sobre Direito, queria agradecer a atenção de vocês. Claro, esse aqui, como foi um curso intensivo, o objetivo é só passar alguns pontos essenciais da matéria para a prova do MP do Rio de Janeiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem até o dia da prova, podem tirar comigo através do Instagram ou do e-mail bruno.eleitoral2016@gmail.com. Que vocês façam uma excelente prova. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.